Olá, agora vamos falar do último dos componentes do periodonto de inserção, chamado de ligamento periodontal. O ligamento periodontal, ele corresponde a uma faixa de tecido conjuntivo frouxo que fica entre o cemento e o osso alveolar propriamente dito. Este tecido conjuntivo, ele é frouxo, porém visualmente numa lâmina histológica, ele nos confunde bastante. Por quê? Porque ele apresenta muitos feixes de fibras de colágeno organizados quase que perpendiculares ou oblíquos todos ao osso alveolar e ao cemento. Essas feixes de fibras de colágeno, predominantemente, é colágeno do tipo 3. E esses feixes, quando inseridos no osso alveolar e quando inseridos no cemento, recebem a denominação de fibras de Sharpey. Desta forma, fibras de Sharpey são os feixes de fibra colágeno do tipo 3, ancorados no osso alveolar e também ancorados no cemento. A característica dela, a função dessas fibras de Sharpey é proporcionar uma enorme resistência ao dente frente aos movimentos mastigatórios. Também ocorrem no ligamento periodontal fibras de colágeno do tipo 1 e fibras de colágeno do tipo 2, mas predominantemente ocorrerá, ou qual delas ocorre em maior quantidade, fibras de colágeno do tipo 3. Então, ocorre 1, 2 e 3. Ocorre também, nesse ligamento periodontal, as células que secretam as fibras colágenas, então os fibroblastos. E esses fibroblastos também secretam fibras elásticas. Então, nós temos fibras colágenas e fibras elásticas no ligamento periodontal. Esse ligamento periodontal, ele vai ter espessuras um pouco diferentes. Ele é bem mais espesso em indivíduos jovens e bem mais delgado em indivíduos mais velhos, fruto exatamente de um menor metabolismo celular nos indivíduos ao longo da idade. Ele vai apresentar também a característica de ser mais espesso em uma região e mais fino em outra. Então, ele não só se altera em espessura quanto à idade, mas também quanto à região. Ele tem uma espessura, então, menor no terço médio da raiz e uma espessura maior na sua porção mais espessa, que é próxima da região cervical, certo? Próxima das cristas do osso alveolar. Eu trouxe esse slide agora para vocês lembrarem de quando esse ligamento periodontal foi formado. Vejam só, ele precisa ligar, formar e ancorar as suas fibras de Sharpey no cemento por um lado e no osso alveolar do outro. Então, ele precisa, no mínimo, de um desses componentes para dar o início da sua formação. Nesse slide, nós temos aqui, na fase de raiz, a dentina radicular sendo formada e aí estará presente já algumas fibras de Sharpey ancorando o cemento, que vai ser formado sobre essa dentina radicular, e o osso alveolar. Gradativamente, esta estrutura, essa arquitetura do ligamento periodontal vai sendo elaborada ou aumentada à medida que a região radicular cresce e, paralelamente a isso, estará ocorrendo também a erupção dentária. Então, à medida que o dente erupciona, a raiz também aumenta em direção ao forame apical radicular. E, com isso, aumenta a região de fibras de Sharpey. Essas fibras de Sharpey, elas ocorrem, então, desde o ápice radicular até a região cervical de um dente. Todas elas foram produzidas por fibroblastos que estão onde, prof? Nesta região toda aqui. Então, nessa representação, tudo que é rosinha é o tecido conjuntivo frouxo, denominado de ligamento periodontal. Aqui nós temos o osso alveolar
e aqui, que não é visível nessa representação, o cemento. Estas fibras de colágeno, elas vão, e de elásticas, mas em especial as de colágeno, elas ocorrem em todos os sentidos. Próximas da crista, chamadas então de fibras da crista, horizontais, oblíquas, né, em região interradiculares, e todas elas muito resistentes. Prova que se nós cortarmos um dente assim, na região radicular, nós vamos visualizar a polpa, a dentina, o esmalte aqui em verde, o osso alveolar aqui em laranja e as fibras de Sharpei ancoradas em ambos os tecidos mineralizados. Então aqui, ó, isso aqui é uma fibra de Sharpei, isso aqui é fibra de Sharpei. Fibra de Sharpei são as fibras de colágeno 3, organizadas em feixe, ou seja, bem mais espessas, ancoradas no tecido ósseo e também ancoradas no cemento. Então, num corte perpendicular, nós encontramos essas fibras em todas as direções, ligando o cemento ao osso alveolar. Este ligamento periodontal, ele tem ainda algumas características. O ligamento periodontal, ele tem algumas características. Ele apresenta uma renovação celular em maior... Esse ligamento periodontal, ele apresenta uma grande... Vamos lá. Esse ligamento periodontal, ele apresenta a maior taxa de metabolismo celular de fibroblastos do corpo humano, chamada de turnover dos fibroblastos. Por quê? Porque essas células precisam produzir e manter as fibras colágenas e elásticas muito resistentes. Então, essas células estarão sempre produzindo novas fibras de colágeno do tipo 3 e essas fibras estarão sendo organizadas em feixes, ancorados no tecido ósseo e ancorados no cemento, fruto de uma constante força mastigatória, certo? Então, o mastigar, né, com resistência, as forças mastigatórias estimulam os fibroblastos a terem um metabolismo elevado, um metabolismo alto. Também fazem parte desse ligamento periodontal outras células além dos fibroblastos. Fazem parte também as células indiferenciadas, também células dos dois tecidos vizinhos, do tecido ósseo e do cemento. Bem, no ligamento periodontal existem também, como todo tecido conjuntivo frouxo, vasos sanguíneos e terminações nervosas e vasos linfáticos. As fibras nervosas, e vasos sanguíneos, elas chegam no ligamento periodontal tanto pelo ápice radicular quanto também por forames do tecido ósseo. Então estarão presentes ramos do nervo dentário, fibras amielínicas e mielínicas, sendo as amielínicas maiores e as mielínicas menores, certo? E terminações nervosas vindas de todas essas regiões, tanto do forame apical quanto de forames laterais do tecido ósseo. Aqui nós temos uma representação, então, dessas fibras vindo inervar o ligamento periodontal pelo forame apical e também por um forame do tecido ósseo.